começar a gravar aqui, ó. Vambora. Aí, ó, deu certo. Maravilha. Mas é melhor, assim, que, enfim, com a gravação aqui no Google, é melhor porque, além de ficar menor e ele já jogar lá para o Google Drive, que é mais fácil até para mexer nele depois, ainda tem o fato também de que ele salva o chat, salva os participantes, então depois fica mais fácil de ver assim, esses dados. Né? Bobagem também, né? Muito bem, deixa eu abrir. Porque vai que ter algo importante no chat. Às vezes alguém coloca link, alguma coisa, aí salva, é bom. Deixa eu abrir aqui, hoje vamos falar de clima organizacional. Muito bem. Vou ver aqui. Achei. Tudo bem. Vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Abrindo aí, muito bem, abridinho. Bom, então, boa noite, turma. Agora, oficialmente, nós estamos indo aí para as nossas últimas aulas, né? É hoje, segunda que vem, é isso? E na quarta que vem. Tem mais, além dessa, mais 2 aulas apenas. Está marcado para terminar dia 1º de fevereiro, que seria na terça-feira, mas não vamos até na quarta. Aí a gente faz a aula de quarta, tá? Porque tem bastante, quer dizer, tem conteúdo para mais 2 aulas ainda, senão eu vou ter que correr com isso aqui, aí não vai ser bom, né? Então a gente vai mais devagar, falando aí dos conceitos com mais calma, e aí terminamos na quarta-feira. Bom, vamos ver com a Fernanda se não tem problema também, né? Aí segunda eu informo para vocês. Na segunda tem aula de qualquer jeito. Se a Fernanda estiver programando outro professor já para começar na quarta-feira, aí não dá para eu dar essa aula. Tem que saber dela. Eu pergunto e aí resolvemos. Tá bom? Mas vamos que vamos. Olha, última aula falamos do comportamento, né? Dentro... Deixa eu ver quem está entrando aqui. Também, Nilza. Oi, Nilza. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, seja bem-vinda. Na última aula falamos sobre a cultura organizacional, né? Só para recuperar um pouco do conceito, quando a gente fala de cultura organizacional, é a cultura dentro da organização. E essa cultura, o que é uma cultura? É tudo, né? Tudo, exatamente tudo, o que aquela organização tem ali dentro dela, né? De hábitos, de atitudes, de regras, de normas, né? De relacionamentos, de hábitos, eu já falei, mas de comportamentos, né? Então, tudo que existe dentro daquele lugar, a gente vai considerar como cultura. É a mesma noção, não é? O mesmo, quando a gente transpõe para a sociedade, é a mesma noção de cultura que a gente tem, tá? A cultura é um termo muito polêmico de se trabalhar na sociologia, na antropologia. Tem muito embate em torno disso, o que é cultura, o que não é cultura, né? Que a gente pode fazer essas classificações ou não, né? Então tem muito embate nesse sentido. Mas, no geral, a gente tem um entendimento já mais sólido, mais firmado aí, de que cultura é tudo aquilo que envolve uma determinada sociedade, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, quando a gente considera a nossa cultura brasileira, a gente vai desde as músicas que a gente escuta aqui, né, o tipo de filme que a gente produz aqui,
até as comidas que a gente come aqui, né? As palavras que a gente usa aqui, a forma como o brasileiro se comporta diante de situações, né? A maneira como os brasileiros eles são, em geral, né? Então, tudo em geral, claro, né? A gente vai ter particularidades, mas, em geral, a gente tem uma imagem da cultura brasileira que é baseada em todos os aspectos que a gente junta. A gente vai falar que o brasileiro, geralmente, é um sujeito feliz, né? Alegre, que gosta de uma boa música, de um samba, de uma festa, de um pagode, né? De um forró. Então, vai mudando a região, mas o ritmo, né, vai ficando meio parecido aí, né? Só vai mudando um pouco a nomenclatura. Então, se vier cá mais para o Sudeste, o povo vai falar que é uma roda de pagode no Rio, né? Pagode, samba, São Paulo, aqui em Minas também. Se a gente vai subindo mais no Nordeste, por exemplo, a gente já vai ter mais o forró, né? Que é o ritmo de farra deles. Aí no Norte, geralmente no Pará, por exemplo, tem lá o brega, né? Paraense. E aí rodar é o quê? O que é o ritmo mais ouvido aí nas rodas de... É o forró. É o forró? Ah, tá vendo? Então, vai mudando um pouquinho, mas no geral, né? É a mesma. Você não vai chegar e falar, no Centro-Oeste é música clássica. Não, não é, né? Geralmente a gente tem os ritmos preferidos das regiões voltados geralmente para festas, para encontros, para confraternizações, músicas animadas. Então, vocês repararem, no geral, tem um comportamento cultural parecido, né? Embora as regiões brasileiras sejam muito diferentes, né? Isso realmente é. Mas as comidas, embora sejam muito diferentes também, se vocês olharem, é mais ou menos a mesma composição. Ó, aqui a gente tem muito hábito do feijão com arroz, né? No Brasil como um todo, mas em alguns lugares menos. Mas aí você vai ter a farinha, você vai ter o açaí aí de vocês. Agora, não sei se é tanto de comer açaí com salgado, né? Mas, por exemplo, no Amapá, no Pará, eu sei que sim. Então a galera substitui muito o açaí, entra como, às vezes, o arroz, ou como o feijão, né? Geralmente como arroz, né? Come açaí com feijão, né? Isso é uma delícia. Açaí, com feijão eu não comi, eu comi açaí com camarão, adorei. Açaí com peixe, também adorei. Aí acho que não tem muito esse hábito de açaí salgado, não, tem? Estou falando bobagem. Ninguém me respondeu, mas tudo bem. O que você disse? Eu não entendi. Aí vocês têm muito hábito de comer açaí com coisas salgadas? Deixa. Não, a gente tem hábito de comer açaí com só açaí puro mesmo. Isso é mais para o Pará. Isso, entendi. Muito bem, muito bem. É isso. Então, mas vocês veem que, assim, no geral muda um pouquinho, muda o ingrediente, muda o negócio, mas a ideia é a mesma, né? Então, essa é a ideia de cultura que a gente tem, do povo brasileiro. A ideia de cultura dentro de uma empresa é a mesma coisa, dentro do setor público é a mesma coisa, ou seja, dentro de uma organização, é essa mesma ideia, né? É a junção ali dos hábitos, das coisas que se faz e tal, tudo que tem dentro da empresa vai, da organização, o setor público, a empresa, vai formar a sua cultura. Então, foi sobre isso que nós falamos. Aí, no final da aula, eu expus aí um termo para vocês, importante, que é a ideia do clima, né, dentro da organização, que a gente chama de clima organizacional. Né? Clima, o que é o clima? A gente fala no popular, né, no geral, assim, sobre clima, a gente está dizendo, né, a gente fala assim, olha, o clima hoje aqui em casa não está muito bom. O que a gente está falando? Está falando do ambiente, né? Falando da atmosfera ali naquele dia. Normalmente, por quê que a gente fala isso? Que não está muito bom. Porque teve uma briga, né? Ou porque deu algum problema. Então, quando o clima não está muito bom, é essa a ideia, né? A gente fala, hoje, sei lá, hein? Então, quando a gente fala assim, hoje o clima está bom para ir para uma praia, a gente está falando do que também? Da configuração do ambiente, né? Hoje o clima está bom para pegar um sol, para ir para a piscina. É a configuração do ambiente. Então,
A ideia de clima que a gente tem já na nossa vida é a mesma que a gente vai aplicar aqui, nas organizações. Então, quando nós estamos, já é uma boa pista aí para a gente compreender esse conceito, né? Então, clima organizacional é a influência que o ambiente de trabalho traz para as pessoas, ou seja, exerce nas pessoas, né? Então, a gente fala dessa influência do clima da organização sobre as pessoas, é porque esse ambiente que a gente consegue ou não criar, ele vai auxiliar a gente a produzir mais ou produzir menos, ou a não produzir mais, né? Auxiliar a gente a produzir mais ou não auxiliar a gente a produzir mais. Ele vai nos auxiliar a compreender melhor as funções que a gente tem que desempenhar, ou ele vai atrapalhar isso, né? Ele vai tornar o nosso serviço mais organizado, ou ele vai tornar mais desorganizado, né? Então, é uma noção muito importante e que as grandes empresas, por exemplo, e o setor público, já desde um tempo, vem se preocupando bastante, justamente porque se sabe hoje, né, que esse ambiente que se cria internamente numa organização, ele é capaz de influenciar em muitas coisas dos aspectos individuais e grupais aí dos funcionários, né? Aí, quando a gente fala desse ambiente de trabalho, o que vocês imaginam como um ambiente de trabalho? Quando eu falo ambiente de trabalho para vocês, vem o que a ideia de vocês? O ambiente de trabalho, exatamente, se você tivesse que definir, vocês definiriam para mim como esse ambiente? O que é um ambiente de trabalho? O ambiente onde as pessoas estão exercendo alguma finalidade para tal feito. Não está ocupado, não está concentrada. Óbvio que tem que ter um clima agradável, porque senão, se não tem um clima agradável, não tem como prosseguir. Muito bem, muito bem. Mais algum palpite, gente? Bom, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém se manifestou, vamos adiante. Então, olha só, tem muito a ver isso, né, que eu lhe falo. Realmente, o ambiente de trabalho, né, numa noção ampla, ele é tudo isso, né, onde a gente está exercendo a nossa função, está exercendo ali a nossa atividade laboral, né, laboral, que é de labor. Labor é o quê? Trabalho, né? Então, um modo bonito de falar trabalho. Então, quando vocês quiserem falar bonito aí, assim, hoje eu não posso porque eu tenho que exercer minhas atividades laborais. A pessoa fala, que isso? Que é isso? É trabalho, querido. Só lerei mesmo aí. Então, este lugar onde a gente exerce as nossas atividades laborais é o nosso ambiente. Só que ele pode ser de várias formas, né? Normalmente a gente associa ambiente a uma estrutura física onde a gente está lá trabalhando, certo? Então, vocês, por exemplo, gostariam de trabalhar num ambiente assim? O que parece essa imagem aí, né? Essa imagem parece que está rolando uma treta ali, não é? Há uma moça apontando o dedo para o outro, falando que a culpa é dele, e o rapaz ao lado apavorado, não mate ele, não é isso? Você gostaria de trabalhar num ambiente desse? Será que é bom? Não. Não, né? Acho que não. Ninguém gostaria. Por quê? Porque a gente já vê o Marcel que, claro que não, enfatizou isso. A gente nota, quando a gente vê uma coisa dessa, né, uma cena dessa, já deve ter acontecido com vocês, né? Em ambiente de trabalho e tal. A gente normalmente fica constrangido, né? A gente fica, enfim, tenso pelas pessoas, mesmo que a briga não seja com a gente, né? A gente já fica um pouco apavorado ali, porque você não sabe, inclusive pode respingar em você, né? A qualquer hora alguém daquelas pessoas que estão brigando ali se dirigir a você e ser rude com você. Então,
é um ambiente legal de se trabalhar, né? Ninguém acaba gostando disso, né? Um ambiente assim, será que vocês gostariam de trabalhar? Organizadinho assim? Também Parece eu. não. Também não, né? Eu já melhorei bem, mas eu já fui assim, viu, gente? Meu Deus. Coisa horrível. Olha só. Tem lugar nem pro caboclo sentar ali, né? Ele sair daquela cadeira ali capaz de ter papel embaixo. Isso. Muito provavelmente tem coisa embaixo onde ele está sentado ali. Então, eu acho que também, né? Ninguém gostaria de trabalhar. Marcelo dá até agonia, tá mesmo, né? Oh, uma pessoa muito organizada, ou que tem toque, só de ver uma imagem dessa aí, já arrepia tudo, né? Assim, Eu, será? professor, só de ver uma imagem dessa já dá um nervoso. Eu, Já, eu, com certeza, eu com certeza adoeceria facilmente no ambiente de trabalho assim. pois é, né, Deus? Olha, eu que não sou muito organizado, né? Eu já fico incomodado. Então, imagina uma pessoa que é organizada. Assim também não, né? Olha só, quanto de fio, de coisa ali, enfim, telefone, tem vários teclados. Então, assim, a gente vai entender direito o que está acontecendo aqui, né? Nessa imagem. Né? Ou ainda, olha só, um ambiente como esse, em que essa imagem aqui eu coloquei para sugerir aí um assédio, né? Um homem ali colocando a mão na companheira de trabalho, pode ser o chefe ou pode ser um outro funcionário. A gente sabe que isso acontece muito, infelizmente, né? Eu coloquei isso aqui para trazer para a conversa a ideia do assédio. Pode ser de várias formas. Eu já vou falar melhor sobre isso, tá? Mas assim também é legal, né? Um ambiente que tem aí que existe essa possibilidade, por exemplo, de uma pessoa assediar a outra e nada acontecer, né? Não é interessante. Então, acho também não, né, gente? Agora, já desse jeito aqui, já fica um pouco melhor, né, gente? Ó, a Célia e a Nilce vão gostar mais dessa imagem aí, eu acho. Né? Mais organizadinho, né? Padronizado, vocês veem aí que tem, ó, né? As mesas, as cadeiras são parecidas, não é isso? Um ambiente mais branco, né? É branco no sentido branco que eu falo, não no sentido de oposição a preto, não, tá? Mas escuro e claro, né? A gente sabe, já tem muitos estudos, inclusive na área de psicologia, né? Sobretudo na década de 90, 80, 90, eles fizeram muitos estudos, uma ideia, né? uma área de estudo chamada psicodinâmica das cores. E com essa ideia de psicodinâmica das cores, é a ideia de que as cores influenciam muito na nossa percepção sobre as coisas. Né? Então, não sei se vocês já repararam, por exemplo, que quase toda marca de alguma coisa de comida ou de bebida leva ali uma cor ou vermelha, ou laranja, ou amarelo na sua composição, né? Pensa aí na sua cabeça, ó, McDonald's, Bob's, Burger King, pensa nas pizzarias, Pizza Hut, pizza qualquer coisa, deixa eu ver, Skol, Brahma, né? Tem a Heineken, que é verde, tem estrelinha amarela e vermelha lá, vocês repararam o nome, né? Acho que é vermelho, e a coisa amarela. Taipava, é vermelha. Então, Coca-Cola, né? A Fanta, que é laranja, o Guaraná, que tem vermelho. Então, pode reparar, quase toda coisa de alimento vai ter, por quê? Porque essas cores, em vários estudos, são as cores mais associadas à fome. Né? Então, quando a gente vê, isso estimula a gente a comer. Sabe-se lá por quê, né? Mas assim, porque são cores que a gente chama de cores quentes. Né? Então, a gente tem uma coisa que chama-se círculo cromático, dividido no meio. De um lado você tem as cores quentes, do outro as cores frias. As cores frias são o azul, o verde, né? Mais claro, por aí vai. E aí,
um ambiente de trabalho, ou qualquer ambiente onde você passa muito tempo, né, o ideal é que você não tenha muitas cores quentes, porque as cores quentes elas são associadas à agitação, né, a coisas mais agressivas e tal. Então, vocês podem ver, se vocês, quando vocês forem a um posto de saúde, um hospital, uma clínica médica, né? Se Deus quiser, vocês não precisarão ir tão cedo. Vocês reparem que geralmente as cores são verde claro, azul claro, né? O verde claro é muito usado para hospitais, clínicas, essas coisas. Tem muitos estudos associados justamente ao poder curativo das cores, né? Então, o verde e o azul claro são cores que elas acalmam e ajudam nos tratamentos. Então, é interessante, né? É por isso que eu estou falando aqui. Então, olha só, esse ambiente aí vocês já veem com ambiente, né? Mas com cores mais frias, né? Mais clarinhas assim, né? E que privilegia realmente a gente a trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, né? Olha só, um ambiente assim mais organizado também, né? Já é um ambiente, ó, muito oposto àquele segundo, por exemplo, que a gente viu lá, né? Oi, Nilza, diga. O meu quarto é assim, professor, ficou bem tom, bem claro. Inclusive a minha área de estudo também. É todo no branco, assim, que acho que não é nem que questão que... É porque eu me sinto em paz, com cores claras, entendeu? Eu adotei isso para mim. Não é que eu vim em algum lugar, não. É porque eu senti isso em mim, que as cores claras, elas me deixam mais calma. Aí eu fiz um cantinho de estudo, é tudo claro assim. Bem parecido assim, branquinho. Muito bem. É verdade. Agora, você pode até não ter visto em lugar nenhum, mas realmente, Nilza, os estudos, todos esses estudos que eu mencionei, por exemplo, eles foram baseados, né, em apresentação das pessoas a essas coisas. Então, como é que eles faziam esses estudos? Colocava a galera lá, pegava, né, 3 pessoas, colocava dentro de uma sala vermelha, e aí, né, ia fazendo perguntas para elas, deixava elas ali um tempo e fazendo alguma atividade, e aí, né, ia se anotando as coisas que elas faziam, as respostas, as perguntas, os desenhos, às vezes faziam. E sempre era mais agressivo com as coisas escuras, as coisas quentes, né, nas escuras. E é o contrário também. Né? Depois, mais para frente, já nos anos 2000 adiante, a gente começou a ver uma repaginação desses estudos. Né? Naquela época, a gente tinha tecnologia, mas a tecnologia ela era mais limitada e ela também não era acessível, né? Tão acessível. Agora não. Então, muitos estudos foram refeitos agora de uma forma que eles chamam de neurociência, né? Que é quando se coloca a pessoa exposta a alguns estímulos e vai medindo as atividades cerebrais da pessoa. E aí, pelas atividades cerebrais, você vai vendo se ela ficou mais irritada, se ela ficou mais nervosa, se ela ficou mais calma, né? E confirmaram aí, com esses estudos novos, também aquela mesma percepção que já tinha. Que é a percepção que você tem, que eu tenho, que a maioria de nós temos. Porque normalmente, realmente, não é uma questão de que apenas que alguém falou, olha, é isso e por isso você fica nervoso. É o contrário, né? Nós temos uma reação mediante aquelas cores e a partir disso as pessoas sistematizaram. Então, essa cor irrita, essa cor dá fome, essa cor agita, né? Aí você está coberto de razão. É por isso que, inclusive, foi por causa dessas coisas que se chegaram a esses estudos, né? Por causa de pessoas que relatavam isso que você relatou, por exemplo. Olha, eu percebo que eu fico mais calma no ambiente. E de fato né? Se você reparar, normalmente, mesmo as casas mais contemporâneas, né? Os arquitetos têm feito muita parede colorida e tal. Mas se você reparar, essas paredes coloridas, normalmente, é uma parede, né? Só para dar um equilíbrio ali no ambiente, e normalmente também não costuma ser o lugar onde a pessoa passa mais tempo. Né? E geralmente é o quarto, né? Onde você vai ficar deitado ali lendo alguma coisa. Ou quando é a sala que a pessoa usa mais, essa parede colorida vai para a cozinha. Então, normalmente não é um ambiente onde a pessoa usa por muito tempo e tal. E as cores, e não é a sala toda, né? Também. Se pintar todas as paredes coloridas, vai ficar um negócio, né, irritante também.
Mas é muito interessante essa noção de cores. No ambiente de trabalho, ó, se a gente vê a própria imagem, né, Nilza? Quando a gente olha essas duas imagens que eu coloquei por último, já dá uma tranquilidade na gente maior, né? Do que aquelas lá de trás. Olha só, tem a bagunça. Olha, amarelo, né? Amarelo, olha isso. Aqui até a parede é branca, mas não dá nem para ver que tem parede. Então, é muito diferente, né? Realmente. Vamos em frente. E assim também, né? Com uma atmosfera que parece mais amistosa, mais tranquila, né? Que as pessoas se ajudam. Naturalmente, né? A gente gosta mais também. Deixa eu voltar aqui só para eu falar um pouco sobre essas questões. O clima organizacional, portanto, ele se refere a tudo isso que a gente acabou de ver. Então, vê só, quando eu falo ambiente de trabalho, eu não estou falando só do ambiente físico de trabalho. Né? Embora esse ambiente físico seja importante, eu mostrei ele aqui, né? Um ambiente físico desorganizado e um organizado. Mas também fala sobre o ambiente relacional. Né? Eu coloquei uma imagem de pessoas brigando e agora uma imagem de pessoas se unindo. Né? Fala também sobre o ambiente que se tem com as regras. Né? Então, eu mostrei ali uma pessoa assediando a outra, né? Um jovem lá, um rapaz assediando a moça. E isso tem muito a ver com as regras também, né? Que a gente estabelece. Muito a ver com a forma como a gente cria as normas e educa a nossa equipe, tá? Então, quando a gente fala de ambiente de trabalho, é tudo isso junto, né? São são essas variáveis múltiplas, né? Unidas aí, formando um ambiente como um todo. Não adianta nada a gente ter um ambiente físico muito lindo, muito organizado, tudo legal, se o ambiente, por exemplo, relacional não é legal, se as pessoas brigam o tempo inteiro e tal. Né? Se a gente não tem normas de conduta na empresa para proibir aquele assédio lá. Né? E aí, assédio, eu coloquei uma imagem de um assédio sexual, mas não precisa necessariamente ser assédio sexual, né? Pode ser assédio da natureza que for. O assédio moral, por exemplo, que hoje em dia tem sido muito debatido, né, nas pessoas, que é o assédio moral é aquele assédio em que você acaba constrangendo a outra pessoa, ou pela sua posição hierárquica, ou por você ter uma postura mais agressiva. Né? Então, é aquele assédio em que você acaba levando a outra pessoa a fazer algo que ela não queria fazer, ou que ela não deveria fazer, ou que não é a função dela fazer. Então, vou dar um exemplo, né, para vocês entenderem. Eu, quando fiz o meu mestrado, né, eu presenciei algumas situações de assédio, por exemplo, né, de professores com alunos, assédio moral, né, do professor, às vezes, querer que o aluno entregasse o meu mestrado, agora no doutorado também, tá? Eu tenho, já vi reclamações de alunos sobre isso. Quando o professor, por exemplo, se aproveitando da posição hierárquica dele, então, eu vou usar um exemplo fictício que é melhor, né? Que a aula está sendo gravada, vai para o YouTube. Olha só, vamos dizer que eu, na minha função aqui de professor, mesmo quando eu não gosto muito dessa ideia de hierarquia, tá? Não sou muito partidário da hierarquia, que a gente chama de hierarquia vertical, tá? Eu gosto mais de uma hierarquia horizontal, onde as pessoas podem participar à sua maneira e tal, e a ideia da hierarquia está mais nas responsabilidades de cada um. Né? Mas essa hierarquia vertical, onde um manda, o outro obedece, onde um está acima, o outro está abaixo, ela às vezes vai existir mesmo que a gente não queira, tá? Mesmo que a gente não se coloque nessa situação. Então, veja só, a função de professor geralmente tem isso, né? Então, tem muito aluno que vai se referir a mim, às vezes manda mensagem para mim e fala assim, professor, o senhor, tá? O senhor é um pronome de tratamento que as pessoas usam normalmente, né, para designar respeito, não é? A minha mãe sempre falava muito comigo,
professor, professora, senhor e senhora. Não interessa a idade, não sei o que. Ih, mãe, para com isso, já passou, né? A minha mãe puxava a orelha, porque para ela, isso é ela cresceu dessa forma. Minha mãe foi professora também, no começo da carreira dela. Ela cresceu com essa noção, né? De professor e professora, você tem que ter aquele distanciamento. Hoje a gente já sabe que não precisa mais, né? Embora muita gente mantenha, muito professor mantenha isso, tal, mas existem outras formas da gente como é que eu poderia dizer, de conquistar o respeito do aluno, para além dessa hierarquia. Então, eu quero que vocês me respeitem, não por eu ser professor de vocês. Eu quero que vocês me respeitem porque eu sou um ser humano como vocês. E do mesmo jeito que eu gostaria que vocês me respeitassem, eu tenho que respeitar vocês também. Então, é uma troca, né? E é isso que eu acho. Aquele me chamava de senhor o tempo inteiro. Aquele foi minha bolsista, de pesquisa. Aí me chamava de senhor o tempo inteiro. Eu falei várias vezes, não precisa me chamar de senhor não. Depois no final você já não estava chamando mais, né? Acostumou. Mas no começo eu chamava. É porque eu sempre tive o costume de tratar também os mais velhos com respeito. Mas não tem problema. Eu sempre falo, né? Eu falo assim, gente, não precisa me chamar. Mas eu não ligo também. Se me chamar de senhor, eu vou ficar bravo, né? Pelo contrário, eu entendo que é uma ideia de respeito mesmo. Mas não precisa, né? Eu sempre falo, olha, comigo não precisa disso não. Pode me chamar de você e tal. Mas, normalmente, existe esse distanciamento. Então, querendo ou não, né, mesmo que eu fale para vocês, gente, brinque com vocês, ria com vocês, converse e tal, vocês sempre vão me ver como professor de vocês, né? E vocês vão manter um pouco essa noção de que, assim, ele é uma pessoa que está numa hierarquia acima de mim, né? Tanto que não tem, quando a gente acaba, depois que passa, né, quando vocês saírem daqui, saírem do curso, eu espero que a gente continue amigo. E aí um dia vocês vão falar assim, agora nós somos amigos, né? Não, desde hoje a gente pode ser amigo, mas tem essa noção. Vários alunos meus falam assim, agora que nós somos amigos, mas, pô, antes a gente não era, não? Não, antes era meu professor. Então, fica aquele negócio, né? Por quê? Porque há essa noção de hierarquia. Então, mesmo que eu não queira, eu sei que eu tenho. E a hierarquia, ela traz o quê com a gente? Um poder, não é? Ela tem um poder. E pode ser um poder bobo, mas é um poder. Por exemplo, vocês sabem que eu vou dar nota para vocês nessa disciplina, em outras disciplinas, vocês vão pegar, daqui a pouco vocês vão fazer comigo de novo, marketing público, né? Provavelmente vai ser eu de novo. E aí vocês vão voltar a ter aula comigo. Então vocês sabem que eu volto depois. Aí fica sempre aquela coisa assim, pô, se eu pisar na bola com ele hoje, ele pode me prejudicar lá na outra matéria, pode me prejudicar aqui. Tem essa ideia, né? Eu sei que eu sou aluno também, né? Então a gente tem um pouco de receio. E isso é por conta da ideia do poder, né? Que um cargo ou uma posição acima da nossa vai trazer, né? Então, se eu não me cuidar, eu posso exercer um assédio moral em vocês. Por exemplo, vamos supor que eu comece a apertar, né, um de vocês para entregar o trabalho. Né? Tem um trabalho para fazer e eu começo. Entregou o trabalho não, hein? Olha, você vai tomar pau, hein? Olha, eu vou te reprovar e tal. Isso é assédio moral. Por quê? Porque eu estou te colocando numa situação, né, de desconforto, né, de você contrair uma dívida comigo. Você não tem dívida comigo. É a sua vida, é o seu curso. Eu não tenho que falar para você o que você tem que fazer ou o que não tem que fazer. Né? Então, o que eu posso fazer é falar, olha, Marcelo, está em atraso comigo, eu vou te dar 2 dias para fazer o exercício. Se você não fizer, já era. Tá? Isso eu posso fazer, naturalmente. Agora, eu ficar pressionando a pessoa, então, por exemplo, que ele foi me orientando. Eu deixei você sempre livre, né? Para você fazer as suas pesquisas. Então, eu não fiquei te cobrando nada demais, porque eu percebi que você conseguia entregar as coisas sem eu precisar ficar te cobrando, apertando você e tal. Né? Mas, se eu ficasse assim, você não vai conseguir entregar o relatório desse jeito, né?
olha, você fica aí, eu vi o seu Instagram aqui, você tá que sai agora, e o relatório e tal. Isso é assédio, né? Então, isso não dá o direito a gente não tem o direito de fazer isso, né? E no trabalho é a mesma coisa. Quando, às vezes, se o meu chefe chega para mim e fala, olha, tem uma coisa aqui para fazer que eu sei que não é você. Ou se pouco minha chefe chegasse para mim hoje e falasse, olha, tem uma disciplina aqui para dar e tal, eu queria muito que você desse, mas se você não quiser, se não puder, tudo bem, né? Não tem problema. Mas se pudesse dar, eu ia ficar muito satisfeita, eu ia gostar muito. Isso é um tipo de assédio também, porque você coloca sobre a pessoa uma pressão de que se ela decidir contrariamente, você não vai gostar. Olha, eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. Então, se você não fizer... Então, essa pressão no ambiente de trabalho, ela não é legal de acontecer. E como é que a gente evita isso, né? Como é que a gente pode fazer com que isso não aconteça? Isso é uma questão muito delicada, porque depende muito, né, de cada um, depende muito das pessoas. Mas, normalmente, a organização ela pode ministrar treinamentos, né, para que as pessoas entendam como é uma comunicação não agressiva, porque muitas vezes a gente se comunica de forma errada, né? Às vezes a gente nem está querendo pressionar a outra pessoa, mas acaba pressionando, porque se comunica de forma equivocada, né? Então, treinamentos podem ajudar nisso, né? Normas de conduta, isso. Então, você tem as suas funções para fazer, estão bem estabelecidas. Então, se você não fizer, você vai, né, normalmente entrar pelo cano aí, vai ter problema, né? Agora, eu tenho meus relatórios para fazer, toda semana tem um relatório de atividades remotas que eu tenho que fazer. Eu sei que tem que entregar eles todos no fim do mês. Então, a minha chefe não precisa ficar falando para mim, você não fez o relatório, hein? Tem 2 relatórios aqui. Por quê? Porque eu sei que no fim do mês todos têm que estar prontos. Então, se eu deixo acumular, né, no fim do mês eu vou ter mais trabalho. Se eu faço semanalmente, vou, né, conseguir fazer mais. Mas ninguém precisa ficar me apertando por causa disso, né? Que é a minha função, a minha responsabilidade. E qual é o meio que o chefe, por exemplo, ou, né, o superior, no geral, tem para poder cobrar? Os meios que estão lá destinados, né, numa norma de conduta, no regramento daquela repartição, daquele departamento, né? Então, os regramentos, olha, se você não fizer o seu relatório, então, por exemplo, se não fizer o relatório, o que a minha chefe vai fazer? Vai colocar lá no relatório dela que eu estou em atraso, o Vitor está em atraso, entregou os relatórios com atraso, né? E isso por si só, né, já me constrange, porque é ruim. Todos os meus colegas lá com os relatórios bonitinhos, o meu em atraso, né? Quando eu atraso um plano de ensino, por exemplo, as pedagogas vão lá e colocam, plano de ensino foi entregue com atraso, né? Corretíssimas elas, né? Mas elas não ficam me cobrando, você não vai entregar não? Cadê? Então, eu posso sofrer, por exemplo, depois de ficar atrasando toda hora, um processo administrativo, né? Sanções, tomar uma advertência, né? Que são coisas que estão previstas, né, regimentalmente dentro do Instituto que aconteçam. Então, se eu ficar atrasando as minhas coisas, eu vou ser advertido. Primeiro, uma advertência por escrito. Depois, uma sanção mais grave se eu continuar incorrendo no erro. E aí, até, né, que um processo administrativo vai ser aberto e que eu posso, por exemplo, ser exonerado, né, ou perder parte do salário, alguma coisa assim. Então, nesse sentido, a gente tem mecanismos para fazer isso funcionar dentro da organização, né, internamente. Não precisa ficar apertando as pessoas e tal. Agora, cobrar não é assédio também, não, né, gente? Então, há uma diferença. Eu posso cobrar vocês sem, né, assediá-los. Então, se tem um trabalho para fazer, eu posso falar para gente, estão lembrando aí do trabalhinho, hein? Entrega pro dia tal, não dá bobeira não, o trabalho é grande. Isso não é assédio, né? Mas assédio seria o quê? Se eu pressionasse vocês indevidamente, eu ficasse, eu vi aqui, por exemplo, vamos ver que eu chegue aqui e começa a citar nome. Muito bem, a dona Aline tá aí, mas não fez o trabalho, ele já entregou, mas você não entregou, né?
isso é constrangedor. Eu estou colocando a Aline numa situação que, perante os outros colegas, é uma situação que pode, né, para ela, ser ruim, ser traumática. Então, tem o direito de fazer isso. Né? A gente sabe as responsabilidades dela. Se ela não entregar, ela não entregou. Eu posso dar um recado geral. Tem gente que não entregou o trabalho ainda. Falta um dia só, já estou vendo. Ok. Isso a gente pode fazer. Tá? Com muito cuidado com isso. Porque isso torna o nosso ambiente de trabalho um ambiente conturbado. Né? Quando a gente tem esse clima de cobrança constrangedor, esse clima de cobrança exagerada, né? Eu acho chatíssimo quando a gente é cobrado por uma coisa que ainda não deu prazo, né? Então, isso já aconteceu. Eu já trabalhei em lugar, sabe, que era chatice, que as pessoas ficavam assim, tem que entregar tal coisa aí e tal. Pô, mas que dia? Depois da manhã, então por que você está me falando isso hoje? Depois da manhã eu entrego. No dia que tiver que entregar, eu vou entregar. Pode ficar tranquilo, estará aí na sua mesa. Né? Mas, muito tempo no Brasil, não só no Brasil, no mundo como um todo, foi muito cultural isso, sabe? De achar que os funcionários precisam ser cobrados o tempo inteiro. Né? Não, isso aí é mito. Né? Isso já passou. Em algumas áreas, normalmente, você tem que manter um controle mais próximo. Então, quando você tem uma pessoa que faz vendas, por exemplo, né, essa pessoa ela precisa monitorar. Então, você tem a sua equipe de vendas, uma empresa, por exemplo, que tem equipe de vendas, ela precisa, sim, monitorar a equipe de vendas para ver, né, se o ritmo de venda está indo bem. Mas não para ficar cobrando, vocês não estão vendendo nada, hein? A meta é tanto, não vai bater a meta. Não, porque isso não ajuda em nada. Mas para tentar corrigir, entender o que está acontecendo, gente, que vocês não estão conseguindo vender. Né? Aí o vendedor vai falar, olha, o mercado está muito ruim e tal. Até para a empresa poder entender o mercado e verificar o que ela pode fazer. Tá? Mas no setor público, né, via de regra, a gente não tem isso, porque a gente não trabalha com vendas. Então, a cobrança tem que ser em cima dos prazos das coisas que tem que ser feitas. Tá? Então, é basicamente isso. E o conceito de clima organizacional, então, ele vai ligar essa ideia, esse conceito, né, diretamente à motivação dos trabalhadores, né, dos servidores, colaboradores e tal. Eu falo colaboradores aqui, é uma palavra que a administração gosta muito, né, e tem sido muito recorrente as empresas trocarem o termo funcionário por colaborador, né? Trabalhador por colaborador. Vai ficar mais bonitinho e tal. Né? Que é um grande tiro no pé, porque quando você não se percebe como um colaborador, não adianta ninguém falar para você ser colaborador, né? Por exemplo, eu, né, como vocês veem, eu sou careca de tudo, né? Ninguém vai ficar falando para mim que eu sou cabeludo, vai adiantar? Eu vou me sentir cabeludo? Assim, não, você é cabeludo, cara. Acredite em você ser cheio de cabelo. Aí eu vou sair e vou acho que eu realmente, olha só, estou cabeludo. Não, né? Ainda, como diria o meu pai, né, eu estou com a minha cabeça igual gramado de time pequeno, né? Só tem grama nas laterais. Eu não tenho cabelo aqui. Então não adianta ficar falando para mim que eu sou cabeludo, que eu não vou entender que isso é uma verdade. Então, quando você trabalha numa empresa, é explorado pra caramba, é sugado tudo que você pode, e nunca ninguém devolve nada para você, não te dá uma promoção, não te dá um elogio, né? não te dá um benefício, nada. Você nunca vai se entender como colaborador, né? Quando você vê a outra pessoa enriquecendo, seu chefe, ganhando dinheiro, comprando carro, casa, sei o quê, e você lá na mesma situação, não vai ver nada como colaborador. No setor público, é mais comum a gente ver isso, tanto que a gente, né, a pessoa que trabalha no setor público, ela é chamada do quê? De servidora. Servidora é um servidor ou uma servidora pública, né? Ou seja, ela serve as pessoas, né, à sociedade. Então, a gente já consegue se enxergar mais, né, no setor público como colaborador. A gente sente que a gente colabora para que alguma coisa aconteça. Eu colaboro para o Instituto Federal de Roraima, né, manter aí uma educação que eu julgo ser de qualidade. Né? Então,
é para isso que a gente tem que tentar trabalhar aqui, tá? Então, basicamente por isso que a gente vai usar muito colaborador aqui, tá? Mas é bom desfazer essas ideias, porque vocês vão ver muito, né, no setor privado, principalmente, o povo, o colaborador, não tem colaborador nada. Às vezes a pessoa não colabora com nada. Aquilo ali é um trabalho normal, é funcionário. As pessoas parecem que têm medo, né, de falar o termo empregado ou funcionário, né? É o que a gente ué. Não existe isso não, né? Funcionário é alguém que trabalha para outra pessoa. Pronto, né? Tem demérito nenhum nesse termo. E os aspectos da organização, né, eles vão provocar na gente diferentes tipos de motivação, né? Motivação, né, para fazer algo, para não fazer algo, né? Motivação, às vezes, até para boicotar algo, né? Para ver um negócio errado ali, isso aí, né? É problema meu, né? E aí acaba sendo ruim para todos, no fim das contas. E essa motivação, né, ela só vai ser uma motivação positiva, né, se o clima se torna favorável, né? Então, se a gente tem situações na organização que proporcionam a satisfação, a animação dos funcionários, né, o interesse, a colaboração, né? Então, tudo isso é muito importante para que o clima seja favorável ao funcionário, ao servidor se motivar e aí produzir mais e melhor, né? Que é, no fim das contas, o que a gente está buscando, né? O que a gente quer, né, de um funcionário, o que a gente quer de um servidor público, é que ele produza com qualidade, né? E com eficácia, isso? Não só com eficiência, né? Não quer só que ele faça o que tem que fazer, a gente quer também que ele faça bem o que ele tem que fazer, é isso? Então, o clima organizacional é muito importante nesse sentido. Por isso que a gente precisa criar estratégias, né, das mais variadas para que as pessoas se sintam motivadas, para que elas tenham vontade de colaborar, né? Se trabalhar num lugar que você leva um monte de ideias e o seu chefe nunca olha para suas ideias, seu superior, né? Pega a sua ideia e fala, que legal, vamos, daqui a pouco a gente vê isso, né? Você para de dar ideia uma hora, né? E às vezes a ideia que você tinha, a ideia que vai resolver o problema em um determinado momento. Mas você não é incentivado a mostrar o que você pensa. Não vai mostrar, né? Então, vê só. Eu já tive muitas experiências, né, nesse sentido. E acaba que é ruim, assim, sempre, né, para todo mundo que está envolvido ali, né? Quando a coisa dá errado. Mas acaba que para alguém ou para o dono da empresa, ou para a população, no caso do serviço público, que é atendida, acaba sendo pior quando a gente não consegue motivar o funcionário. Eu trabalhei numa agência de publicidade uma vez, era uma agência pequena, né? E só tinha lá o dono da empresa, uma secretária, eu era estagiário e mais uma estagiária, uma menina que era estagiária também. Essa menina era estagiária da área de arquitetura. Ele fazia muito, essa agência trabalhava muito fazia publicidade, mas também fazia muito layout de loja e tal, né? Por isso que essa menina que é arquiteta estava lá. E aí, o que aconteceu? O meu chefe, né, na ocasião, era um sujeito extremamente grosso, estúpido mesmo. Ele tratava todo mundo mal, tratava muito mal mesmo. Era natural dele, era um cara babaca. E ele era de família rica, sabe? Família rica não, né? Com dinheiro, não era rico. Mas ele tinha uma família com dinheiro. E aí ele atendia uma empresa lá de Belo Horizonte, eu morava em Belo Horizonte na época, ele atendia uma empresa lá, que era uma empresa de transporte muito grande. Essa empresa de transporte era o cliente principal que ele tinha. Ele fazia um monte de coisa para ele lá e tal, dava a maior parte do dinheiro dele. E aí, esse pessoal da empresa de transporte era amigo lá da família dele. E aí a empresa foi vendida.
E aí uma empresa de São Paulo assumiu, né, que comprou, assumiu a empresa e tal, e manteve ele trabalhando lá, mas aí eles começaram a cobrar mais e tudo, e aí já não estava muito satisfeito com o trabalho dele. Um belo dia, né, ele pegou, saiu mais cedo, falou pra gente, ó, eu vou sair porque eu vou em tal lugar, e aí vocês qualquer coisa vocês me avisem aí, mas eu vou sair agora, né, não volto hoje não. Aí foi embora. Isso devia ser umas 5 horas, a gente saía às 6. Aí ficou eu e a menina lá, não vou falar o nome, mas a minha colega, e aí ela, né, já trabalhava lá mais tempo que eu, já estava de saco cheio dele. Ele deixou a tela do computador dele ligado, né? E aí o e-mail dele estava ligado lá aberto. Ele recebeu um e-mail, né, do cara da empresa, né, escrito assim, urgente, preciso falar com você. Naquela época, estou falando de 2004, hein? Celular era algo muito comum, né? E era uma coisa, estava começando ali e tal. O celular não era muito comum. E ele tinha celular, mas esse dia, quando ele saiu, foi para alguma coisa, se foi para o cinema, não lembro exatamente. Ele deve ter desligado e tudo mais, ou ele, né? Enfim, não sei. Eu sei que ele recebeu esse e-mail e aí a minha colega viu, falou assim, ih, cara, tá escrito aqui, urgente, né? Precisamos falar com você ainda hoje. Um trabalho que a gente tinha feito, né, para a empresa, eles não gostaram, mas mandaram para a gente refazer e isso precisava ser refeito naquele dia, na sexta-feira, por quê? Porque eles iam fazer, era um evento que ia ser no sábado. Então, eles iam imprimir lá as coisas do evento, só precisava refazer. E aí a gente viu aquilo, ela falou, ó, tá aqui o e-mail para ele, deve ser aquele trabalho que é para o evento de amanhã, mas eu não vou abrir, eu não quero nem saber. Aí a gente, né, acabou não abrindo, eu falei, tá bom, eu também não vou mexer no e-mail dele para ver, né? Esse trabalho aqui mais tempo não quer abrir, eu não vou abrir. Mas, se fosse um lugar onde a gente tivesse um clima bom, a gente poderia, né, abrir o e-mail. Inclusive porque eu saberia como ele reagiria a isso, né? Então eu podia ter aberto o e-mail lá e olhado e resolvido o problema. Mas como ele era grosso, estúpido, nunca deu muita confiança para ele, eu falei, eu também não vou abrir o e-mail dele, né? E aí o que aconteceu? Ele, na segunda-feira, a empresa ficou tão puta com ele que desfez o contrato, né? Aí ele perdeu o cliente bom que ele tinha na agência, que era o cliente que segurava as pontas lá. E aí ele veio, né, revoltado pela gente. Por que vocês não olharam o meu e-mail? Se tivesse olhado, os caras romperam o contrato porque não refez aqueles materiais para o evento e tal. Aí eu falei, ó, eu não ia abrir seu e-mail, né, cara? Pô, você nunca me deu essa liberdade. Aí, acabou que no fim das contas, né, foi ruim para todos. Por quê? Porque um mês depois, como ele não tinha mais aquele cliente que dava a maior parte do dinheiro para ele, resolveu fechar a agência. E aí a gente ficou na rua. Então, olha só, quando o clima não é bom, as coisas elas não vão dar certo para ninguém, né? Elas vão ladeira abaixo, até chegar no nível aí, né, de uma empresa, por exemplo, fechar. E no setor público, às vezes, ter uma imagem tão ruim perante a população que os gestores públicos, às vezes, acabam agindo, fazendo alguma coisa. Extingue aquele setor, né? Ou funde ele com outro setor, ou coloca um outro chefe lá e tal. Então, às vezes é muito ruim também. E quando um setor se extingue, o servidor público normalmente ele vai, né, ser realocado, mas às vezes você vai trabalhar num lugar mais longe de casa, vai trabalhar numa coisa que você não quer, né? Então não é interessante também para ninguém, né? Por isso que é muito importante a gente ter um bom clima dentro da organização, tá? Quando esse clima não é bom, quando ele está baixo, né? O clima, a gente chama geralmente o clima de alto ou baixo. Clima alto, clima baixo. Clima baixo é o clima ruim, né? É o clima desfavorável, com situações que vão trazer para a gente o quê? Frustração, né? Então, vai frustrar essas necessidades que eu acabei de falar. A colaboração, a motivação, né? A gente vai ficar frustrado ali. E esse clima baixo,
ele vai trazer desinteresse, apatia, né? Às vezes depressão de fato, ou doenças psíquicas, né? Que atingem a saúde mental dos trabalhadores. E aí o colaborador podendo até chegar a confrontos de fato com a organização, né? Com a organização, que podem ir desde greves, por exemplo, até agressões, né? Ou às vezes ações judiciais, né? Enfim, ações as mais diversas aí. Então, é bastante complicado isso, né? É algo que nenhuma organização deseja, né? Que seu funcionário entre em litígio com ela, né? A processe, ou faça greve, né? Paralisando o trabalho, paralisando o atendimento à população e acumulando também o trabalho para frente, né? Então, é muito ruim. É o que você vê, às vezes, né? O que acontece nas universidades, nos institutos federais, nas escolas, né? Onde os professores não têm um ambiente favorável, não só os professores, né? Os professores e os trabalhadores técnicos também, os servidores, né? Tudo. Quando a gente percebe um ambiente ruim, normalmente o que a gente faz? Faz greve, né? Então, agora, né, nosso salário, por exemplo, dos professores do Instituto, acho que já até comentei com vocês, né, já tem anos e anos que não se reajusta. E a gente está com uma defasagem salarial aí estimada, né, de uns 10 anos para cá, de quase 50%. Quer dizer, como se a gente tivesse perdido 50% do poder de compra do nosso salário. Isso só não eclodiu ainda numa greve, por exemplo, nos institutos federais. Por quê? Porque a gente tem outros aspectos do clima organizacional, né, que equilibram isso, né? A gente tem uma boa estrutura, geralmente, tem o salário em dia, realmente a gente tem recebido em dia, tem, né, autonomia para poder trabalhar da melhor maneira. Então, tudo isso acaba compensando, uma coisa compensa a outra, né? Agora, pensa só, se a gente, além do salário defasado, que não tem reajuste há muito tempo, a gente ainda tivesse falta de estrutura, não tem dinheiro, as coisas estão caindo aos pedaços, a gente ainda tivesse pressões para a gente poder não fazer uma coisa, proibições e tal, aí, né, um clima péssimo em todos os sentidos, poderia levar aí a uma greve, né, facilmente, dos professores, dos técnicos, né? Então, é para isso que o clima serve também, para manter a organização funcionando, né? Sem conflitos desnecessários. Porque às vezes existem conflitos que são necessários, né, gente? Tem conflitos que a gente precisa ter mesmo. O conflito não é sempre negativo. Às vezes um conflito de opinião, de modo de fazer, de ideias, ele é interessante para a organização também evoluir, né? Então, se a gente trabalha no mesmo lugar, que eu e a Nilza pensamos diferente, então a gente está achando que o processo, do jeito que está sendo feito, eu acho que o processo é bom, a Nilza acha que o processo não é legal, e aí a gente entra num conflito aí de tentar mostrar isso, um conflito saudável. A Nilza vai apresentar a proposta dela, eu vou apresentar a minha, né? E aí, às vezes, na proposta dela, eu vou ver que a minha tinha problema, ou eu vou ver alguma coisa que podia ajudar na proposta dela, e a gente vai crescendo. Então, conflito nem sempre é negativo, não, tá? E aí, olha só, a gente tem a ideia, então, de um clima organizacional entre um clima baixo, neutro e elevado. Um clima baixo, que é sempre aquele que a gente quer evitar, né? É um clima que tem frieza, frustração, pessimismo, né? Que as pessoas não veem a organização com um futuro muito próspero, de agressividade, de ataque entre colegas de trabalho, né? De depressão. Aí depressão sempre, eu coloco depressão para me referir a doenças mentais, né? Que é doenças psíquicas, na verdade, doenças que atingem a saúde mental do trabalhador, tá? Então, esse clima baixo, clima ruim, é o que a gente busca evitar, né? O clima organizacional neutro é aquele onde o trabalho ocorre, né, de maneira normal, de maneira eficiente, né, mas que
ele também não traz aí grandes evoluções. Então, o trabalho está sendo feito, mas, né, não tem lá grandes coisas. E aí a nossa busca é sempre por um clima organizacional elevado, que é o clima organizacional onde a gente vai ter sentimentos de euforia, claro que não pode ser euforia o tempo inteiro, né? Mas euforia, né? De uma equipe com sinergia, que se entrosa bem, né? Otimismo, receptividade. Então, quando você entra num serviço novo, num trabalho novo, e você é bem recebido ali pelos colegas, né? Você percebe que o clima é elevado. Agora, quando você entra e os colegas já começam com piadinha, já começam a jogar umas indiretas, né? Ah, daqui a pouco tá fazendo tal coisa aí já. Aí fulano, não conheceu fulano ainda não? Ah, então prepara e tal. Aí nós estamos falando de um clima baixo, né? Um clima que não é legal, que aí você já fica até preocupado, né? Agora, eu, por exemplo, quando eu entrei aqui no campus Boa Vista Zona Oeste, fui muito bem recebido, né? Fui recebido pelos colegas com muita euforia, né? Todo mundo querendo que eu fizesse pão de queijo, que eu sou mineiro, vai fazer pão de queijo pra gente, né? E todo mundo muito receptivo. Eu fui ajudado quando eu precisei por vários setores. Então, quando fui fazer meu primeiro plano de ensino, que eu não entendia ainda como que funcionava o esquema e tudo, o pessoal do pedagógico super atencioso comigo, atenciosas, né? Na época eram só a Gardênia e a Aldair, agora tem o Fernando, mas na época era atenciosas. E isso tudo, né? Porque aqui a gente tem um clima organizacional elevado, um clima legal de trabalhar. Já no Instituto, de um modo geral, como um todo, né? O clima é um pouco mais baixo do que o nosso aqui, porque tem mais divergência também de pensamentos, né, gente? Então a gente tem aí uma estrutura dentro do Instituto que é de um clima neutro para um clima elevado, né? Agora, quando a gente foi discutir o passaporte da vacina, por exemplo, a gente percebeu aí que o clima organizacional não foi dos melhores. Mas teve muito problema, muita dificuldade na condução dessas discussões. Um grupo de professores, inclusive, que acabou agindo com muita agressividade e tal. Então, não só os professores, um grupo de servidores. E isso causou aí um pouco de conflito, né? E aí a gente acaba tendo o clima um pouco abalado. Eu espero que se resolva, espero que todos entendam que uma vez que a gente discute algumas questões e às vezes já a nossa opinião, ela naquela ocasião, a gente perde ali, ela não é levada em conta, faz parte do jogo também, né? A gente tem que conviver com o contraditório, é isso? Então, tem coisas que eu defendo, por exemplo, que o Instituto não levou adiante, tem coisas que eu pleiteei, sugestões que eu dei, e não levaram adiante. E está tudo certo também, né? Porque não precisa sempre levar adiante as minhas sugestões, as minhas opiniões. A gente precisa aprender a lidar com isso também. Né? Mas é importante que o diálogo exista, né? Para a gente ter esse equilíbrio do clima organizacional aí. Tá bem? Então, é assim que a gente vai medir o clima. Então, ele vai de baixo ao elevado, passando pelo neutro. Né? Um clima organizacional neutro, ele não é um clima indesejável, não, tá? Mas ele pode ser melhorado. Um clima organizacional elevado, né, é o que a gente deseja. Então, quando a gente tem um clima neutro, a gente tem um bom caminho para melhorá-lo, tá? Quando a gente está no baixo, aí é muito mais difícil. E aí o trabalho é mais árduo, né? E aí, vê só, gente, quando a gente fala de clima e cultura organizacional, a gente tem um match aí, né? Eu não tenho Tinder, mas eu sei o que é match. E esses dois conceitos, a gente pode dizer que eles são interdependentes, ou seja, um depende do outro, um influencia no outro, um recebe do outro, né? O clima é o reflexo dos efeitos da cultura organizacional. Então, toda aquela cultura que eu tenho dentro da minha organização vai refletir no clima, não tem jeito. Então, se eu tenho uma estrutura muito rígida, brusca, burocrática,
o clima naturalmente não vai ser dos melhores. Né? Se eu tenho uma cultura organizacional que privilegia a colaboração, que escuta, que dialoga, esse clima naturalmente tende a ser mais alto. Tá? Então, o clima indica o grau de satisfação dos colaboradores de uma empresa ou do setor público, ou que a empresa ele vou mudar, em relação a diferentes aspectos dessa cultura, né, daquela organização. Como, por exemplo, o modelo de gestão, né, as políticas de recursos humanos, então, os benefícios que nos são dados, né, a forma como a gente tem para resolver os nossos problemas, e os processos de comunicação e tudo mais, que envolve o dia a dia da empresa. Né? Então, tudo que nós temos dentro de uma organização que indica a forma como ela funciona, a forma como nós conseguimos nos comunicar com a organização e receber de volta esse retorno também, que é muito importante, né? Às vezes a gente tenta... Então, no setor público, isso às vezes é até menos comum, porque a gente tem instâncias, né? A gente tem um caminho que já é dado pela norma a percorrer. Então, por exemplo, hoje, no Instituto Federal de Roraima, se eu quiser pleitear alguma coisa, se eu desejo mudar uma coisa dentro do meu trabalho, sei lá, eu não gosto muito da maneira como a organização do meu setor ela se dá. Então, vamos supor que eu não gosto. Eu sei onde é que eu tenho que ir para poder pleitear isso. Né? Então, eu sei o caminho que eu vou percorrer. Eu vou na minha chefia imediata, a minha chefia imediata vai me dar as respostas, vai me colocar a par da situação, e aí, sendo possível, ela vai levar numa instância superior, essa instância superior vai consultar o Consup, o colégio de dirigentes, né? E por aí vai até chegar na reitora, que vai efetivamente homologar o negócio. Então, no setor público é mais fácil aí, né? Da gente executar esse caminho, tá? No setor privado, às vezes, né? O retorno é mais devagar, ou ele às vezes não existe, né? Que a gente fala com o chefe não leva aquilo para frente, e às vezes a coisa não caminha muito e tal. Isso é muito ruim, né? Quando isso acontece, por quê? Porque quando a gente tem uma demanda, a gente quer que ela seja pelo menos escutada, né? É o que eu falei para vocês. Não é obrigado a entender o que eu entendo e pensar como eu. Mas se eu levo uma demanda para a minha chefia, ela tem que pelo menos dar um retorno, né? E falar, mas olha, Vitor, a gente tem uma resolução aqui no Instituto que ela diz tal coisa. Então, a sua ideia não tem como ir para frente, porque essa resolução veta, por exemplo, tal coisa que você quer fazer. Aí eu vou ter que procurar outro caminho para resolver. Então, se eu quero muito mudar a minha área de trabalho ali, eu vou ter que ver o que eu tenho que fazer. Agora, se eu entendo que aquilo ali, então, já foi resolvido por um conjunto de pessoas e tal, que tem um sentido, eu posso deixar para lá. Então, sempre importante a gente ter o retorno. Por isso que é importante a gente ter todo esse mecanismo de fluxo realmente da comunicação. E por isso o clima acaba sendo muito importante. Você está num lugar que você fala as coisas e ninguém te ouve, e ninguém te retorna, a tendência é que o clima organizacional ele vá cair. Né? E aí, como é que a gente vai fazer para saber se esse clima é bom ou não é? Bom, avaliar. Né? Então, sempre importantíssimo que a gente avalie o clima organizacional. Grandes empresas, grandes organizações, o setor público como um todo, costumam fazer essa avaliação anualmente, ou às vezes bianualmente. Mas não é bom também deixar passar muito tempo, né? Porque senão você perde a referência ali. Então, o ideal é fazer isso todo ano. E aí, como é que a gente faz isso? Existe um negócio chamado pesquisa de clima. Tem empresa que faz isso, que trabalha exatamente com isso, né? E as pessoas que trabalham com recursos humanos, normalmente, são capacitadas também para fazer
esse tipo de pesquisa. Se vocês buscarem depois aí na internet, vocês vão ver vários modelos, né, de pesquisas de clima organizacional. Aí, normalmente, essas pesquisas de clima, ela vai perguntar, né, sobre aquelas 3 determinantes que lá atrás a gente conversou, né, que são importantíssimas para o comportamento organizacional. O indivíduo, o grupo e a própria organização, ou seja, a estrutura. Então, normalmente, a pesquisa de clima, ela vai querer entender o que você, enquanto indivíduo, entende da sua atuação, o que você entende da atuação do grupo ao qual você está afiliado. Então, o meu aqui, né, ele vai perguntar o grupo, né, onde eu estou sediado, são os professores de comunicação, né, vai perguntar sobre o meu departamento, tá? Já, né, em relação à estrutura, à organização, a pergunta vai ser, né, com relação ao campus e ao Instituto Federal, né, de Roraima como um todo. Então, as perguntas aí já vão ser da ordem dos processos, dos mecanismos, né, das respostas que eu tive ou não, da comunicação, né? Normalmente tem pergunta lá falando, olha, você foi informado das novidades da instituição por e-mail? Aí vai falar. Aí, normalmente, essas pesquisas elas são estruturadas de concordo, né? Concordo totalmente, concordo parcialmente, não concordo nem discordo, aí tem discordo parcialmente e discordo totalmente. É uma escala, né, que a gente tem aí. E, então, não é a resposta objetiva na maioria das vezes, não. Porque busca realmente entender em que nível ali o clima está, né? Vai perguntar em relação aos colegas, você tem um bom relacionamento com seus colegas, né? Você sente que você trabalha mais do que os seus colegas, menos do que os seus colegas, a mesma coisa que os seus colegas. Então, várias perguntas que vão, né, dar para a gente uma noção de como é que anda o clima ali, né, naquele ambiente. E aí tem faixas de pontuação, né, que normalmente vão indicar se o clima está baixo, está elevado, está neutro, né? Então, é muito importante. Então, para quem, né, interessar, tem alguns materiais sobre esse assunto que eu posso disponibilizar para vocês também. Mas o que vocês precisavam saber mais aqui mesmo era justamente isso, né? O que é essa coisa do clima organizacional, para que serve e como é que a gente faz para medi-lo, né? Muitos de vocês não vão trabalhar com isso, a maioria às vezes não vai, né? Mas para quem tiver interesse, a gente tem vários materiais, eu posso passar depois para vocês também, tá bom? Mas por hoje foi isso. Ficou alguma dúvida aí? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Uma dúvida? Uma crítica? Pode me criticar também, viu, gente? Oi, gente. Tudo bem? Muito bem, Marcelo falou que tá tudo bem, eu fico feliz. É que a gente, nesse negócio remoto, a gente às vezes fica pensando assim, aí eu falo, e eu fico morrendo de medo de ter travado, e eu tá falando há 3 horas sem ninguém me ouvindo, meu Deus! Já aconteceu comigo, eu ficar falando aqui igual doido, treino, e não tinha ninguém mais. Então tá bom, tranquilos, galera. Vou liberar para vocês um outro filme lá, tá? No ar, para vocês verem. E também responder umas perguntas dele. Mas pode ficar tranquilo. Se vocês preferirem responder os questionários mais no final, vocês já vão ter visto mais conteúdo, pode também, tá? Outro filminho light para vocês verem aí. Os estagiários. Tipo, cisnei com o estagiário, né? Mas é isso. Muito bem. Vou liberar para vocês no AVA agora, tá? E vou tentar colocar essa aula, a aula de segunda já também, que eu não coloquei. Vamos parar a gravação e é isso então, gente. Boa noite para vocês.